A gente ainda está no alto da montanha. Tá ou não? Tá. Choraram bastante essa semana ou não? A gente já discutiu dois. O primeiro é pobres de espírito. E o que eles vão ganhar? O reino dos céus, o reino de Deus. Na semana passada foi o... Os que choram serão consolados. Serão consolados. E hoje? Mansos. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. O que significa ser manso? Alguém que entrega? Manso normalmente tem uma conotação positiva ou negativa? Se eu falo para você, você é um manso, você vai falar obrigado ou você vai falar? Não sou bravo. Então, manso pode ter uma perspectiva de tolerância, de paciência, de resiliência, de humildade. Então, manso talvez possa englobar tudo isso, mas a humildade eu acho que é a palavra que mais fica perto de tudo isso. Uma pessoa humilde normalmente ela tem todas essas características. Mas ainda assim, humildade, no conceito da maioria das pessoas, não é uma qualidade positiva. Mesmo nas nossas vidas, você considera a humildade positiva ou não? Sim? Mas a gente cultiva? Ou tenta, mas não consegue. Então ela ainda não é realmente tão importante. Porque quando algo é realmente importante na nossa vida, você aplica, você transforma. E para a maioria das pessoas, humildade é uma fraqueza. Todo mundo vai passar por cima dele, ele não fala nada, ele não mostra, ele não prova que ele está certo. Sangue de barata. Mas para uma pessoa que busca crescer espiritualmente, humildade é a característica mais forte e essencial da vida. Nosso Guruji escreveu um livro que chama Humildade, a fundação para a espiritualidade. Se você não tiver humildade, você não tem espiritualidade. Não dá. Elas têm que andar juntas. O alicerce é a humildade. É fácil ser humilde ou não? Não. É fácil falar de humildade, mas aplicar humildade não é fácil. Por quê? Porque a gente nasceu aprendendo que a gente tem que provar que está certo, que a gente tem que impor nossas verdades, que a gente não pode deixar barato, que a gente tem que provar e justificar. E tudo isso é o oposto de humildade. Então a gente nasceu e cresceu com conceitos que criaram rótulos, que criaram várias camadas nossas que são o oposto de humildade. E aí a gente começa a ler nas escrituras, começa a entender e falando, seja humilde. E aí, apesar da vontade de ser humilde, você tem toda essa camada que te afasta dessa possibilidade de realmente ser humilde. Então, não é fácil. Conscientemente você quer, a gente sabe que é positivo, mas praticamente no dia a dia, nós somos humildes como talvez a gente entende que deveria ser. Se alguém falar assim, é sinal que não é mesmo. Então lembra, humildade não é deixar todo mundo te estapear, humildade não é deixar todo mundo te passar a perna.
Mas humildade é isso, ter essa tolerância, essa paciência. Qual é o oposto de humildade? Arrogância. Tem várias. Arrogância, soberba, que mais? Orgulho. Orgulho, intolerância. E de onde vem tudo isso? Ego. A humildade, através da humildade, a pessoa desenvolve muitas qualidades. E pela falta da humildade, ela desenvolve um monte de problemas, um monte de defeitos. Mas o negócio é, isso foi uma pergunta que o Expedito tinha feito faz tempo. Que raio, por que eu vou querer ganhar a terra? Bem-aventurados são os mansos, porque eles vão possuir a terra. A minha pergunta é, vocês querem terra ou não? Quer ou não? A gente está aqui para seguir Jesus, a gente está estudando isso, e ele está falando que se você for manso, ele vai te dar a terra. Você não quer uma terra? Propriedades? Tem a terra daqui que a gente está fazendo composto. Seja manso e você vai ganhar um saco de terra. Normalmente, quando a gente pensa em terra, a gente pensa nisso. Físico, a gente pensa em propriedades, algo material. Mas será que é isso que Jesus está falando? Em Isaías 66, no primeiro verso, Deus fala: o céu é meu trono e a terra é meu escabelo. Escabelo é uma palavra bem estranha, mas ele quer dizer que é o apoio do meu pé, é o meu banquinho. Então Deus está falando, eu estou sentado no céu, é o meu trono, e o meu pé está onde? Na terra. Então, onde quer que a gente esteja nessa terra, onde a gente está? Aos pés de Deus. Ou seja, tudo, essa terra inteira nada mais é do que a presença de Deus. Mas será que a gente vê e lembra disso? Enquanto você vive na terra, enquanto você lida com a terra agora entenda como a criação inteira. Quando você olha para uma árvore, para uma flor bonita, para uma borboleta, para uma aranha, você lembra que aquilo lá é a presença de Deus, porque Ele está aqui? Aqui é onde Ele está descansando os pés, a presença dEle. Não. Então eu não herdo a terra. Eu só olho a terra como algo inerte, como matéria. Eu não estou possuindo a terra. Eu não estou compreendendo o que é a terra de verdade. Quando você come, aquilo lá é formado também dessa matéria, é terra. Você lembra da presença de Deus? Ele está na comida ou não? Toda refeição aqui no Ashram, qualquer programa, a gente ora Om Brahma Param Brahmahavir Brahmavno Brahma Nahutam. Deus é o alimento. Deus é aquele que se alimenta. Deus é a digestão. Deus é a fome. Aquele que vive com essa atitude se torna um com Deus. Esse é o mantra. A gente ora o mais rápido possível, porque está olhando para a comida e está morrendo de fome. Acabou o mantra, a gente... Mas essa é uma atitude. E isso significa herdar a terra. E por que a gente tem que ser manso para perceber isso? Por que a gente tem que ser humilde ou ter esse aspecto de mansidão para perceber a presença de Deus em toda a criação? Porque o ego é o instrumento de separatividade. Enquanto o nosso ego for muito acentuado, você só vai perceber o eu e o meu. Você só vai perceber a divisão. Você só enxerga uma pessoa que ainda vive baseada no ego como instrumento principal, ou seja, todos nós, a gente só enxerga a casca. E a casca é formada de duas coisas,
nome e forma. A criação inteira é formada por 5 aspectos. Asti, Bhati, Priya, Nama, Rupa. Asti, Bhati, Priya. Em outras palavras, é consciência, existência e bem-aventurança. E as 2 últimas, Nama e Rupa, é nome e forma. Quando a gente está envolvido pela ignorância e a gente tem essa consciência egóica, a gente só enxerga os 2, Nama, Rupa, os nomes e formas. E a gente esquece de Asti, Bhati, Priya, consciência, existência e bem-aventurança, que é a presença de Deus em toda parte. Então, mesmo uma partícula de terra, mesmo a coisa mais insignificante, considerada insignificante nessa criação, ou seja, nessa terra, é permeado por Deus. Então, só quando você começar a diminuir essa sua consciência egóica, ou seja, quando você começar a se tornar mais humilde, diminuir essa separatividade, que você vai ter a capacidade de herdar essa consciência da verdadeira realidade dessa terra. A consciência divina. Dá para entender isso? Para onde quer que eu for, onde quer que eu esteja sentado, para onde quer que eu olhar, só tem uma presença, a presença divina. Mas só os mansos podem receber esse tesouro, possuir essa experiência. Um egoísta não percebe. E aí a minha pergunta é, por enquanto a gente está classificado como manso ou como egoísta? E egoísta aqui não precisa ser só não querer dividir nada com ninguém. Isso é um aspecto já muito acentuado. Mas egoísta nessa perspectiva é, quando você olha para o mundo, quando você olha para as pessoas, quando você olha para você mesmo, quando você olha para os animais, para as plantas, para a criação, você percebe ou lembra pelo menos da presença de Deus, ou você lembra dos nomes e formas? Isso é o que vai indicar se a gente está chegando mais perto da mansidão ou da humildade, ou dessa herança, ou a gente ainda está longe. Certo? Bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os humildes. Por que os humildes são bem-aventurados? Por que uma pessoa egoísta não pode ser bem-aventurada? Por que uma pessoa egoísta não pode ser feliz? Porque lembra que a gente discutiu o que é beatitude? É a felicidade perfeita. Não é um rir um pouquinho e chorar daqui a pouco. Isso não é felicidade e isso é muito menos bem-aventurança. Bem-aventurança ou beatitude é a felicidade perfeita. E por que uma pessoa que não tem humildade, uma pessoa egoísta, não pode ter bem-aventurança? Por que uma pessoa egoísta, com essa ignorância, não pode ser feliz? Está sempre comparando, competindo, gerando conflito. Lembra, a bem-aventurança não vai vir de algum lugar para você. Essa felicidade perfeita não vai cair de algum lugar, ou Jesus vai chegar com um embrulho para você e falar: parabéns, agora você é manso, você ganhou essa felicidade. Essa felicidade perfeita, a bem-aventurança, está onde? Já está em nós. Ela já é nossa. A nossa essência é bem-aventurança. Asti, Bhati, Priya. Priya é bem-aventurança. Eu sou a bem-aventurança. Mas como eu faço para acessar essa felicidade perfeita? Eu tenho que quebrar e eliminar da minha vida aquilo que me afasta dela. E a gente volta de novo para o ego. Hoje a gente vai marretar esse ego. Por quê? Porque se você for uma pessoa arrogante, se você for uma pessoa egoísta, será que você vai ter a capacidade de aprender sobre quem é você?
Será que você vai ter a capacidade de praticar? Então, o ego é a individualidade. E enquanto você for um indivíduo, você está longe de ser a alma. E a alma é bem-aventurança. Só ela é bem-aventurança, mais nada. Enquanto você não acessar essa sua verdadeira natureza, você está longe da beatitude, você está longe da bem-aventurança. E é por isso que Jesus falou, bem-aventurados os mansos. Porque sem essa humildade, sem essa desassociação com o seu ego, você não consegue ter a bem-aventurança. Uma pessoa egoísta, ou uma pessoa que não tem essa humildade para aprender, como ela vai poder trilhar esse caminho para chegar na alma? Alguém vai falar para ela alguma coisa, ela vai pensar, isso eu já sei, ou isso aqui é besteira, ou ela vai duvidar, ou ela vai questionar. Uma pessoa para aprender algo, lembra, a gente está no caminho nessa vida só por uma razão, e é aprender, mais nada. Aprender quem somos nós, aprender o que a gente está fazendo aqui, aprender para onde a gente tem que ir. E se você não tiver humildade, ou seja, se você não for manso, você vai aprender alguma coisa? Não, porque você já sabe tudo. Então, a água flui de cima para baixo, de uma montanha para um vale. Lá em cima, no pico da montanha, não sobra nenhuma gota. Tudo vai para o vale. Ou seja, se você quer receber algo, você tem que ser como um vale, não como o pico de uma montanha. Mas a gente sempre quer estar no pico da montanha. Olhar por cima, a gente quer ser sabido, a gente quer ser guru e não discípulo. Uma vez tinha um guru, eu já falei, eu fico contando as histórias em um monte de lugar e eu já não lembro mais se eu contei aqui, ali, mas tudo bem. Vocês esquecem também? E aí, essa pessoa foi lá e falou para o guru, eu quero morar num ashram, quero morar aqui. O que vocês fazem aqui? Me ensina. E aí o guru, então tá bom, vou te mostrar. Ó, a gente acorda às 4, depois medita, depois você vai trabalhar, tem que ordenhar a vaca, tem que cortar a lenha, tem que varrer o chão. Às vezes, quando você não fizer isso, você vai levar um monte de bronca minha. Depois vai cozinhar, aí depois come um pouquinho, depois à tarde tem mais trabalho e vai até umas 10 da noite. Ele começou a ficar meio desanimado. E aí ele falou, não tem nenhuma outra coisa para fazer aqui? Ele falou, só uma pergunta, o que você faz aqui? Perguntou para o guru. Aí o guru falou, eu acordo às 8. Aí eu vou tomar o meu café da manhã. Quando eu acabo o meu café, eu dou uma passeada pelo ashram e sento esperando os discípulos chegarem para eu abençoar, dar uns conselhos. Aí depois eu almoço, descanso um pouco. À tarde eu atendo mais alguns e oro um pouquinho e eu descanso. Aí o discípulo, não, eu quero continuar aqui morando, mas eu quero ser guru. Nós somos esse. A gente não quer ser discípulo, a gente quer ser guru. Eu nunca quero receber um conselho ou uma orientação. Eu quero aconselhar e dar orientação. Eu nunca quero aprender, mas eu quero ensinar todo mundo. Mas enquanto a gente tiver a perspectiva de guru não sendo, a gente não vai aprender. Então, se você quer aprender o caminho da bem-aventurança, você tem que ser um manso. Se você não for manso e você já for sabido, você vai continuar com o pé na lama. Tadvid pranipratena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanan gyaninan tatodarshinaha. Saiba que se você quer aprender de um ser que já sabe, de um guru, você tem que se prostrar. E o que significa isso? Tem que ser humilde, você tem que ter essa abertura. Você tem que fazer as perguntas corretas.
e você tem que servir. Através dessas 3 coisas, está na Bhagavad Gita, você vai receber. Então, essas 3 coisas significam essa mansidão que Jesus está falando. Se você quer a bem-aventurança, você precisa cultivar a humildade, a mansidão. Senão, não vai ter jeito. O que mais significa possuir a terra? O que significa possuir a terra? Será que tem um aspecto tipo, de Deus estar dentro da Terra, de tipo, possuir como um aspecto de fantasma dentro da Terra? Fantasma? Não, Mas ninguém vai querer possuir a terra se você falar uns negócios desses. Exato, mas assim, de Deus estar tipo, permeando na Terra, de estar entre as possuído, como um filme assim, que os fantasmas entram nos objetos, os objetos ficam, uau. Ele está em tudo. Num aspecto mais prático. Quem você gosta do seu lado? Uma pessoa humilde, que se preocupa com você, que quer te servir, que quer te ajudar, que quer te escutar? Ou uma pessoa arrogante, que só quer falar dela, que só quer te explorar, que só quer tirar alguma vantagem de você? Não precisa nem responder. Vamos supor, de todas as pessoas que já passaram na sua vida e que te marcaram positivamente, trouxeram algum impacto, foram pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas ou pessoas que foram humildes, que te ajudaram, que te mostraram simplicidade, que te escutaram, que tiveram paciência? E não precisa ser só na sua vida. Se você pegar na história, as maiores figuras dessa história, da nossa vida, da nossa criação, do mundo, quem são as pessoas mais lembradas? Quantos reis já passaram, a gente não lembra, ou quantos atores, ou quantas pessoas famosas. Mas essas pessoas que trouxeram realmente uma revolução pela maneira e pelo comportamento delas, especialmente a humildade, ficam para sempre. Esses grandes mestres, Jesus, Krishna, esses grandes seres espirituais, será que é pelo poder que eles têm, pelo dinheiro que eles têm, pelas palavras, ou por essa atitude de mansidão, de humildade? Então, uma pessoa humilde, ela vai herdar a terra, porque todo mundo vai gostar dela. Onde ela for, aquele lugar é dela. Onde ela for, as pessoas vão se lembrar dela com gratidão, com alegria, e vão querer também seguir esse caminho. Seja humilde e você vai conquistar a terra onde você for. Dentro de nós, onde fica a terra? Márcio Pava, pega aqueles chakras, por favor. Eu estou todo enroscado de fio. Na base. Onde é o centro da terra? Aqui. No primeiro verso era reino dos céus. Onde é o reino dos céus? Aqui. Aqui é a terra. E o outro do segundo era chorar. Onde é chorar aqui? Emoção. Coração. E o que significa aqui no centro aqui é o centro da terra. Jesus está falando, bem-aventurados são os mansos, porque eles vão herdar a terra. O que significa herdar o centro da base? Ou possuir o centro da base? Controle sobre. E o que significa ter controle sobre o centro da base? Não ser levado pelo desejo de coisas materiais. O centro da base é referente a posses materiais, dinheiro, propriedades, tudo a sua conexão com a matéria. E o que significa possuir isso? Enquanto você não tiver controle sobre essas atividades, você é um escravo.
Você não é um herdeiro, você não possui isso, você é possuído por isso. Então, se você não controlar os seus desejos, se você não tiver uma noção do quanto você precisa e de o que fazer com isso, se você tiver um apego desmedido, possessividade desmedida, ganância desmedida no centro da base, na terra, você vai ser sempre um escravo, você nunca vai possuir essas coisas que você está buscando. Você está sempre correndo atrás e nunca está satisfeito. Nunca é suficiente. Se você não tiver essa humildade aqui, ou seja, mansidão aqui, é esse discernimento. Se você não mudar a sua relação com o centro da base, como você vai querer chegar na bem-aventurança? Aqui é o mais longe de todos, é o mais denso a terra. Se você não tiver controle sobre isso, como você vai seguir sua jornada em direção a onde Jesus está falando, lá em cima? Você não vai nem escutar, você fala, tem algum buchicho aqui, alguma coisa, não estou nem entendendo o que está falando. Você tem que chegar mais perto. O Gurudev falou que tinha um verso que o mendigo, o pedinte saiu de manhã com a bolsa dele. E ele ia na casa pedir alguma coisa. Ia na outra casa, pegava alguma outra coisa. Pegava. E aí ele chegava à noite na casa dele, ou onde ele ia dormir, ele abria a bolsa e só tinha o quê? Pó. O dia inteiro mendigando, implorando, e no final do dia, quando acabava o dia, só tinha o quê? Poeira. Você sabe quem são esses mendigos ou não? Tá bom, eu começo comigo. Depois eu falo vocês. Eu não quero intriga. E para falar que eu sou humilde também, né? Nós somos esses mendigos. E a gente fica o tempo inteiro mendigando, para lá e para cá. Riquezas, posses, poder, felicidade. Fica buscando para lá e para cá. E pensa que a nossa bolsa está cheia. Eu fico feliz que a minha conta está cheia bancária. Eu fico feliz que eu tenho um monte de propriedades, de objetos. Eu fico feliz que eu possuo um monte de pessoas. Será que eu possuo tudo isso? O que significa chegar à noite? Quando chegar a hora de partir daqui, da terra, essa minha bolsa que parece que está cheia de dinheiro, de objetos, de pessoas que eu possuo, de inteligência, de ideias. Alguma coisa vai? Não, tudo vira pó. E eu vejo, fiquei a vida inteira mendigando e minha bolsa está vazia. Então, se eu não tiver uma relação adequada com a terra, com a matéria, com a posse, tudo isso não passa de pó. Controlar seus desejos, limitá-los, entender sua relação, fazer bom uso da matéria. Certo? Muladhara. A gente tem que ter coisas, não tem como viver sem. Mas se você não souber a relação que você tem que estabelecer com tudo isso, sua bolsa vai continuar vazia. E vazia do quê? De bem-aventurança. Bem-aventurados são os mansos. E aqui, manso pode significar contentamento. Se você não tiver contentamento na sua vida com as coisas do mundo, com a matéria, você nunca vai ter bem-aventurança. Sua bolsa vai estar sempre vazia. Uma vez chegou na mitologia indiana, o senhor da riqueza é chamado de Kubera. E aí, uma vez chegou um mendigo para pedir esmola. E aí, tinha um outro santo junto com o Kubera, e esse santo falou, você tem que ajudar, né? Falou, tá bom. E aí ele começou a colocar dinheiro na tigela dele de pedinte. E não acabava. Nunca parava de encher. E a tigela continuava vazia. E aí o estoque do Kubera, o tesoureiro celestial, começou a acabar. E ele chegou para esse outro santo, para o Narada, e falou,
Narada, como é possível? Ele está aqui com essa tigela sem fim, não acaba. E a Narada foi ver e falou, posso dar uma olhada nessa tigela que você está pedindo aí? E aí quando ele foi olhar, a tigela dele era um crânio humano. Era um crânio. E o que significa isso? Que a mente humana é insaciável. Se você não colocar limites e controle, você nunca vai conseguir ter um limite, ter um ponto de falar agora é o suficiente, agora eu estou contente. E aí a gente está buscando a bem-aventurança, como ela vai chegar. Bem-aventurados são os mansos, porque eles possuirão a terra. Seu corpo é feito de terra ou não? Do pó você veio e do pó para o pó você vai. Então agora vamos entender terra como isso aqui, a sua terra. Você possui esse corpo ou não? Eu sou possuído por esse corpo, pelo menos. Ó, você já falou de fantasma, agora você está falando que está possuído. Complicado, né? Próxima segunda você vai no exorcista, não vem? Vocês possuem esse corpo ou não? O que significa isso? Vocês têm controle sobre esse corpo? O corpo pode ser mente também, pode ser os sentidos. Vocês têm controle sobre isso ou não? Mais ou menos, a gente não tem. Por enquanto a gente é possuído por isso. O corpo te leva para onde ele quer. O corpo fica doente ou saudável pela sua vontade? Não necessariamente. Você sabe que aquilo lá não é bom comer? Você come. Você sabe que aquilo lá não é bom possuir? Você possui. Então, a nossa relação com o corpo é completamente distorcida. E a gente não sabe o que esse corpo significa para a gente. Porque, por enquanto, eu sou esse corpo. Não é que eu possuo esse corpo, eu sou ele. E essa relação é toda errada e distorcida. Você não é esse corpo. Ele é o seu veículo, você deveria possuí-lo. Mas sendo esse corpo, essa consciência te faz escravo do corpo, dos sentidos e da mente. E ser o corpo é ignorância. Ser o corpo é um sinal de ego. Quando você olha no espelho e fala, eu sou bonito, eu sou bonita, eu sou gordo, magro, eu estou velho, eu estou jovem, eu estou isso ou aquilo, é ignorância e vem da onde? Do ego. Você não está possuindo aquele instrumento, você não está se utilizando daquele instrumento, você é aquilo. E enquanto você for o corpo, enquanto você for os sentidos e a mente, dá para ser feliz? Não. Lembra que felicidade aqui a gente está falando? Beatitude. Felicidade perfeita. A felicidade perfeita só pode derivar de algo perfeito. Seu corpo é perfeito? Não. Ele é imperfeito como toda a criação. Então, se você buscar felicidade no seu corpo, ela vai ser imperfeita como o seu corpo. Se você buscar felicidade no uso dos sentidos no mundo, a sua felicidade vai ser imperfeita como os objetos dos sentidos e a percepção sensorial é limitada. Então, bem-aventurados são os mansos. Manso aqui pode significar essa compreensão correta, essa relação saudável com o seu corpo, essa diferenciação de quem é você e de quem é o seu corpo. Você vai possuir a terra. Você vai se relacionar de uma maneira correta e saudável com esse montinho de terra. E essa relação correta e saudável com esse montinho de terra que você vai possuir vai te trazer bem-aventurança. Da onde vem o ego, orgulho, vaidade, arrogância das pessoas? Da alma? Não. Tudo relacionado com o corpo. Por que uma pessoa tem orgulho? Porque ela é bonita, porque ela tem um corpo belo e exuberante, porque ela é jovem, porque ela tem músculo, porque ela é ágil, porque a maioria do seu ego
Vem da onde? Do seu corpo. Então, enquanto você não estabelecer uma relação correta com essa terra, não dá para ter bem-aventurança. Dá para entender? Alguém tem alguma pergunta até agora? Mansidão também pode estar relacionado com a verdade. Né? Com a Verdade. verdade? Em que sentido? Verdade plena, né? Conhecimento. A alma é a verdade. Enquanto você não desenvolver qualidades e características que te levam para essa verdade, isso é mansidão. Quantos realmente querem mudar? A gente fala, eu quero ser humilde, eu quero ser feliz. Aí você ouve um mestre falar, os nossos mestres falam, ok, cultiva a não violência, tenha tolerância, fale a verdade, faça isso, faça aquilo que vai te levar para a verdade. Ah, isso não. Acho que dá, sem isso ainda eu consigo. A gente só quer receber o final, mas o buscar e o trabalhar para isso, essa verdade. E por que a gente vai possuir essa terra? Ou em alguns, eu acho que em alguns textos bíblicos fala de herdar. Herdar a terra ou possuir a terra. Nós já somos herdeiros. Nós somos filhos de Deus, todos, sim ou não? Mas a gente só vai receber a herança quando a gente se identificar como filhos de Deus. Porque nós já somos, só que a gente esqueceu. Então não dá para herdar enquanto isso. Enquanto a gente se esquecer de que nós somos herdeiros, a gente está mendigando ainda com a nossa bolsa e só tendo pó. Então, enquanto a gente não lembrar que nós somos herdeiros, e herdeiro tem direito, ele não tem que mendigar, ele não tem que pedir, me dá isso aqui, me dá bem-aventurança. Um herdeiro tem direito de demandar e falar assim, chega de graça, eu quero esse negócio. Mas quem pode demandar? Quem realmente se sente como herdeiro. Vocês se sentem como herdeiros de toda a terra, ou seja, de todo o tesouro divino, de tudo aquilo que Deus pode te dar? Tudo que Deus é, você é herdeiro. Deus é amor, Deus é bem-aventurança, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é força, Deus é tudo. Você sente tudo isso? Ou você se sente herdeiro e dono também, possuidor de tudo isso? E a gente vai falar, não, porque eu choro porque eu não tenho força, eu choro porque eu não tenho amor, eu choro porque eu não tenho paz. Por enquanto eu não sou herdeiro. Eu esqueci e eu estou vagando para lá e para cá, buscando tudo que eu já tenho como direito e não achando. Nós somos herdeiros. E para que serve essa terra? No conceito oriental, aqui essa terra é o único lugar onde você pode transformar a sua vida. Adquirir méritos, transformar a sua vida e crescer. As escrituras orientais dizem que os celestiais e qualquer seres que vivem de uma maneira sutil em outros planos de existência estão loucos para voltar para cá. Porque aqui nessa terra é o único lugar onde a gente pode transformar, crescer, conquistar. Os outros planos de existência, a gente já falou isso, são só pontos de férias. Você vai lá, desfruta um pouco, descansa um pouco, toma uma água de coco, sutil. Acabou? Volta. Acabou seu crédito, volta, porque você tem que aprender e continuar. E os seres humanos são os únicos nessa terra que conscientemente podem mudar, crescer e ser possuidor da herança. Conquistar a bem-aventurança. Nenhuma outra categoria de ser pode. Nem mesmo um ser celestial, nem mesmo um anjo
pode alcançar o que um ser humano pode. E onde? Nessa terra. Será que a gente está fazendo um bom uso disso? Dessa terra, onde a gente está, desse corpo de terra que a gente tem? Nós já recebemos essa herança. Essa herança é essa terra. Mas para possuí-la e para sentir que nós somos herdeiros dela, a gente precisa trabalhar. Então a gente precisa aproveitar a nossa estadia aqui nessa terra, porque ela é curta. Você sabe quanto tempo você vai ficar aqui ou não? Márcio Baba falou, acho que 8 anos outra vez, 8 ou 10 anos. 2 anos. Hã? Você diminuiu 2 anos. Diminui 2? Desculpa. Quem sabe? Ninguém sabe. E enquanto você está aqui, você quer viver como um herdeiro, como possuidor disso, de que Deus te deu, ou você quer viver como um desabrigado, sem nada, destituído na ignorância? Então, o que significa ser humilde para herdar essa terra ou para possuir essa terra? Enquanto eu estiver aqui, eu vou tornar essa terra um paraíso. Enquanto eu estiver aqui, eu vou usar minha herança divina. Deus me deu um corpo, uma inteligência e me deu uma terra para viver. Para quê? Para eu ser arrogante, vaidoso, possuir coisas e ter apego e tornar a minha vida miserável e a dos outros miserável? Será? Ou será que Deus me deu um corpo, uma inteligência humana e uma terra para eu espalhar as qualidades divinas que Ele me colocou como herança? Enquanto eu viver nessa terra, eu vou espalhar amor, eu vou espalhar alegria, eu vou espalhar paz, eu vou espalhar as qualidades divinas em toda parte. Eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou compreender. Só uma pessoa mansa, só uma pessoa humilde pode fazer isso. Só uma pessoa humilde pode pensar no bem-estar dos outros, pode pensar em ajudar, em servir e fazer o bem. Uma pessoa arrogante, vaidosa, uma pessoa egoísta, ela só quer receber tudo isso. Então ela nunca vai possuir essa terra. Uma pessoa egoísta nunca pode ter a herança divina. Ela está longe. Porque ela está se contentando ou buscando migalhas. Quando você acorda pela manhã, você pensa, o que eu vou receber hoje? Ou o que eu vou dar hoje? O que o mundo vai me dar ou o que eu vou contribuir para o mundo? E isso é ser herdeiro de Deus. Isso é ser herdeiro dessa terra. Essa terra é minha. E esse mundo inteiro é minha família. Não só 5 ou 6. O mundo inteiro é minha família. Eu sou proprietário dessa terra. Porque Deus é meu pai e minha mãe. Ele é o dono de tudo isso. E eu sou o herdeiro. E se tudo isso é meu, para onde eu olhar é tudo meu. Porque o meu pai é dono de tudo isso. Como você vai cuidar das suas propriedades? Com pequenez, com ganância, com mesquinharia, com avarice, com egoísmo? O que está acontecendo com todas as suas propriedades? Estão definhando. Ou com amor, com compaixão, com paz, com alegria, com paciência, com humildade, com mansidão. Bem-aventurados são os mansos, porque eles vão possuir a terra. Você é herdeiro de tudo isso aqui. Se faça digno disso. Todas as qualidades divinas estão em mim. Se eu colocar isso em toda parte, eu vou me sentir também como proprietário de tudo isso. Mas não é proprietário de orgulho ou arrogância ou individualidade. Eu sou um com essa força divina que construiu e criou tudo isso. Ela está dentro de mim. Então, isso faz parte de mim também. Eu vou herdar essa terra. Eu vou herdar esse tesouro todo. Só está me esperando. Certo? Alguma pergunta? Como fica a compaixão e a mansidade? Mansidão. Mansidão. Com a história do crânio que você falou. Que tinha a compaixão. Dinheiro, a compaixão e tudo mais. Porque a pessoa está lá, tipo,
me dá dinheiro, ela fica triste porque não dá dinheiro, porque não tem dinheiro. Só que aí eu não sei quem tava colocando dinheiro lá, mas... Cubeira. O Cubeira tava colocando dinheiro De compaixão. e a pessoa não tava parando de sofrer. Como que lida com essa situação? O que significa compaixão? Significa que você tem vontade de ajudar. Significa sentir a dor do outro em você mesmo. E com essa dor você ter vontade de ajudar e fazer o bem. Mas não quer dizer que qualquer coisa que você oferecer é resultado de compaixão. Se você fizer um ato de caridade, mas sem usar seu discernimento e inteligência, aquilo lá não é compaixão. Você não está ajudando o outro. Então, se chega uma pessoa para você e fala, me dá uma coisa, me dá isso. Me dá uma garrafa de bebida. E aí, por compaixão, você quer ajudar e você dá. Isso aí é ajudar ou não? O que vocês acham? Não, não é ajudar. Uma vez, alguém falou que tinha uma pessoa pedindo dinheiro para ele no farol. Aí ele perguntou, vou só te perguntar uma coisa. O que você vai fazer com esse dinheiro? Aí essa pessoa falou, ó, eu não vou mentir. Eu vou encher a cara. Ele não ganhou dinheiro, mas pelo menos ele foi honesto. Mas, se você não pensa nas consequências do seu ajudar, aquilo não é ajudar, é atrapalhar. Então, a compaixão também tem que vir junto com um pouco de discernimento. A compaixão tem que trazer um desejo sincero de compreender a necessidade daquela pessoa e ajudá-la. Não simplesmente se livrar daquele mal-estar que está dentro de você. Mal-estar, eu digo, de dor. Então, eu quero me libertar logo dessa sensação de sofrer pelo outro, mas eu ajudo sem raciocinar. Então, a compaixão tem que vir junto com refletir. Como eu posso ajudar essa pessoa? Às vezes, falar não para alguém é um maior gesto de compaixão do que dar algo. Dá para entender? Então, o que o Cubeira tinha que ficar enchendo aquilo lá até acabar o dinheiro dele? Depois ele ia ter que ficar mendigando? Então, sempre tem que pensar nisso. O Guruji é muito prático com essas coisas. Num sentido muito simples e prático, ele fala assim, quando uma pessoa vem te pedir algo na rua, primeiro, não dê dinheiro. Porque ela vai usar isso de uma maneira, provavelmente, que não vai fazer bem para ela. E se você contribuiu indiretamente para uma pessoa não fazer bem para ela, você está conectado. Você está absorvendo um pouquinho do karma dela. Anda com um pacote de bolacha ou comida. Se alguém falar, eu estou com fome, eu preciso disso, oferece. E ele ainda vai além. Sabe o que ele fala? Você vai dar um pacote de bolacha, abre a bolacha e dá. Toma, tá aqui para você. Então, não é ser murrinha, não é, mas é entender como eu posso ajudar. Se você tem o seu coração compassivo, isso é maravilhoso. Mas você tem que aliar a compaixão com essa inteligência, com essa realmente vontade de compreender o que é o melhor para aquela pessoa e como ajudar, como servir. Cada um vai se beneficiar de uma maneira e a gente tem que entender essa diferenciação para ajudar. A compaixão é a mesma por todos. Você quer ajudar todo mundo, um animal, uma pessoa, uma planta, mas o como eu vou fazer isso é diferente. Entendeu? Essa última parte do como, não. Como você vai ajudar? Então, uma pessoa está sofrendo e um cachorro está sofrendo. Aquele cachorro está com fome, você vai dar ração para ele. E aquela pessoa está sofrendo. Se você der ração para ela, vai passar o sofrimento? Não, ela vai continuar sofrendo e ainda com dor de estômago. Ela vai aumentar o sofrimento. Então, como você vai expressar sua compaixão vai muito da sua compreensão. E se você não tiver essa compreensão, a sua compaixão vai se expressar de uma maneira que talvez não seja tão boa. Certo? E a compreensão se aumenta como? Pensando no outro. Realmente colocando seu coração, se colocando no lugar daquela pessoa, por exemplo. Entendendo a situação.
com raciocínio, com reflexão. Certo? Certo? Vamos fechar os olhos? Observe a sua respiração. Nesse mundo que a gente vive, a humildade não é algo que está em moda. A humildade é algo menosprezado. E por essa cultura, a humildade não é algo fácil de ser colocada em prática. Na verdade, as pessoas mais fortes desse planeta são as pessoas humildes. Ser humilde significa ir contra o seu próprio ego e sua individualidade. Se a gente pensar, cada instante das nossas vidas é uma oportunidade para trabalhar essa humildade. Até mesmo os desafios, até mesmo as adversidades trazem essa oportunidade. Isso tem que ficar o tempo inteiro nas nossas cabeças. Para onde você quer caminhar? Em direção à bem-aventurança, através da humildade, da mansidão? Ou em direção ao ego? O que você busca na sua vida? Bem-aventurança ou ter razão? Continua na respiração. A meditação e a oração vai te levar de uma consciência corporal, de apego, de sofrimento, para uma experiência divina, de bem-aventurança. Que a gente possa herdar a mansidade divina, a humildade divina. Deus é a humildade. Ele criou todo esse universo com perfeição. Ele não está buscando crédito por isso. Ele nos concedeu toda a inteligência e sabedoria. E ainda assim ele fica por trás de tudo. Concentra, observa a respiração. Desenvolve mais gratidão por essa vida. Desenvolve mais humildade. Lembra que nada que você possui é seu. Nada que você possui vai com você quando essa sua vida terrena acabar. Percebe além dos nomes e formas. Celebra a presença divina em toda parte dessa terra. Desfruta da sua herança divina. Deus te deu esse corpo, Deus te deu essa terra para você servir, para você aprender, para crescer, para amar. Não perde tempo. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inale.
Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale bem lenta, longa e profundamente. Segura a sua respiração. Inclina o seu corpo para frente. Curva. Até onde der, exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, remove essa rigidez, inflexibilidade da minha vida. Tira essa arrogância de cima de mim, que me faz sempre achar que eu estou certo, de que eu posso julgar e condenar os outros, de que eu posso ensinar, pregar, corrigir sempre os outros, porque eu estou acima deles. Remove, ó Deus, essa ignorância. Me deixa sentir o que é humildade. Eu ainda não sei o significado dessa expressão. Me ensina a buscar refúgio aos seus pés, que estão em toda parte. Meus olhos ainda estão fechados para isso. Ó Deus, aceita o meu ego e transforma. Me dá força para ser humilde. Me dá força para tolerar. Me dá força para aceitar todos os desafios da minha vida como suas bênçãos para incinerar esse ego. Me ensina a celebrar a sua presença. Eu me inclino, eu busco refúgio. Me ensina a me curvar para a sua presença em todos os nomes e formas dessa existência. E que minha experiência seja de que eu pertenço a todos e todos pertencem a mim. Herdeiro. Inale, lenta, longa e profundamente. Segura, senta de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Será que não é nossa arrogância pensar que a gente tem essa respiração como certa e garantida? Quem garante que vai existir mais uma? Inale bem lenta, longa e profundamente. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale. Exale longa e profundamente. Mais uma vez, inale. Segura a respiração. Exale. Respiração normal e consciente. Leva a sua atenção para dentro. Senta ao lado de Jesus, no topo da montanha. E de lá observa. Sente essa presença divina e se torna um com ela. Medita em silêncio um pouquinho.
Respiração normal, consciente. Que nossas mentes e corações estejam abertos para receber todas as bênçãos que nos é oferecida. Que a gente possa guardar esses ensinamentos de Jesus nos nossos corações e transformar nossas vidas e propagar, tornar essa terra cada vez mais linda. Que possamos viver como herdeiros e não como destituídos. Depende da sua vontade. Nós temos tudo nas mãos. Que as bênçãos de Deus, de Jesus e dos mestres estejam nas nossas vidas. E que através de tudo que a gente recebe, a gente possa transformar e contribuir para uma transformação maior. Tentando perceber essa presença divina pura e infinita. A bem-aventurança que habita por trás de todos esses nomes e formas. Eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos.